Bom, galera, bora falar de Coringão, as últimas atualizações, troca de Fabinho Soldado no Corinthians, enfim, tem a questão dos próximos jogos do Timão, que vai ser difíceis, hein? Jogos difíceis, e eu vou explicar o porquê. O nosso time basicamente completo, e também a questão do Talisca no Corinthians. Quem soltou essa pérola maravilhosa? Bom, esse aqui é o meu segundo canal, eu tenho um canal principal Jordão Corintiano, esse é o Herói Corintiano, aqui eu falo de temas livres sobre o Timão, das últimas atualizações, então eu venho aqui opinar, falar das coisas que estão acontecendo, sabe? Então, eu gosto de falar mesmo, então bora falar aí, porque é o seguinte, galera, olha os próximos jogos do Corinthians, começando já por aqui, tá? Os próximos jogos do Corinthians, a gente vai enfrentar o Vitória agora nesse final de semana, no dia 25/10, 4 horas da tarde. E é o seguinte, a gente tem o retorno do André Carrilho pro banco do Corinthians. Além dele, a gente vai ter o retorno do André Ramalho, tá? Ambos se recuperaram aí de lesão. O André Carrilho veio de uma recuperação de uma lesão ligamentar, né? No tornozelo agora, eu não lembro se é no direito agora ou se é no esquerdo, tá? Mas ele vinha tratando isso. A expectativa é que ele retornasse somente em dezembro, galera. E ele vai conseguir retornar bem antes disso, já agora, ó, antes de novembro. O André Carrilho está conseguindo retornar novamente ao elenco corintiano, né? Então passou por aquele período de transição e vai estar no banco do Corinthians contra o Vitória. Sendo assim, tem já André Ramalho e Carrilho. O Corinthians fica basicamente com o time completo pro restante dessa temporada, porque isso é muito importante, ter o elenco completo, porque a gente vai ter jogos difíceis pela frente, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto também decisão, né, de semifinal de uma Copa do Brasil. Então, dentro de campo, eu tô assim, eu vou dizer que eu tô otimista, tá? Nessa reta final de temporada com o Corinthians. O Corinthians já demonstrou melhoras com o Dorival Júnior em alguns sentidos e aspectos, por exemplo, da zaga com Gustavo Henrique, Mateuzinho, né? Com Matheus Bidu, a evolução do Bidon, enfim, vocês sabem, né? Precisa de uma evolução, obviamente, ofensiva, e agora vai ter o trio novamente completo aí, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Enfim, o Corinthians basicamente com o time completo, então eu fico otimista nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Tomara que eu esteja certo aqui no meu otimismo, tá? Mas, ó, os jogos do Corinthians vai pegar o Vitória e depois a gente tem alguns jogos difíceis aqui, tirando o Ceará, tá? Com todo respeito, mas, ó, o Corinthians vai pegar o Grêmio dentro de casa no dia 2 de novembro, aí depois vem o Ceará no dia 9, fora de casa. Aí vem um clássico contra o São Paulo que não vem bem, tá? Dentro de casa, importante pro Corinthians. Depois tem o Cruzeiro também pelo Campeonato Brasileiro também e o Botafogo. Então, assim, jogos difíceis. E esse do final de semana agora, contra o Vitória, é o jogo, cara, nesse momento mais importante, tá? Porque se você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, o Vitória tá somente a 5 pontos, né? Aqui, do Corinthians. Eu nem peguei a tabela do Campeonato Brasileiro, vou pegar aqui, ó. O Vitória tá a 5 pontos, tá? Só do Corinthians, porque o Vitória conseguiu o feito de ganhar do Santos. Na verdade, eu acho que o Santos conseguiu o feito, né, de perder pro Vitória, tá? Então o Vitória tá com 31 pontos, né? E o Corinthians, que é o 11º colocado, tá com 36. Então é isso mesmo, é a diferença de 5 pontos somente, tá? Então o Corinthians precisa ganhar. Precisa vencer esse jogo aqui contra o Vitória, tá? Pra basicamente se afastar de vez da zona de rebaixamento. Basicamente cancelar, tá? Ser cancelado a Série B, a possível Série B no ano de 2025, tá? Chegar mais perto aí dos 45 pontos, então é um jogo bastante importante pro Corinthians, tá? O Santos tá se afundando, hein? Nem o Neymar parece que vai conseguir salvar o Santos esse ano não, hein? E o bagulho tá louco lá, galera. O negócio tá tenso, tá? Bom, mas bora seguindo aqui com as últimas atualizações e informações do Corinthians aqui pra vocês. Saiu uma informação aqui do GE de que os conselheiros não se agradam, né, do Fabinho Soldado e estão pedindo a saída do cara de lá. Cara, isso aqui é notícia, tá, do GE, tá, do Globo Esporte, tá, do Gabriel Oliveira, tá, do Globo Esporte, notícia de lá. Aí beleza, aí saiu a informação que o Fabinho Soldado, saiu a informação que o nosso tio Paulo aí, o Osmar Stable, desmentiu, tá. Ó, o pronunciamento dele, ó. Gostaria de esclarecer que Fabinho Soldado está garantido como executivo de futebol do Corinthians e toda essa especulação que tem circulado, além de mentirosa, atrapalha o andamento do futebol no clube como um todo. Quero deixar claro que não existe nenhum tipo de pressão ou influência de grupos políticos em qualquer decisão relacionada ao futebol. Todas as decisões são exclusivas do presidente da diretoria, tá? Bom, pronunciamento do Osmar Stable, né? Desmentindo. Mas se ele está falando a verdade, aí é outra história, né? Aí é outros 500. Eu só espero assim, de verdade, galera, eu vou falar minha opinião pra vocês. Provavelmente o Fabinho Soldado não deve ficar no Corinthians. A real é essa. Os caras têm vontade de tirar o Fabinho de lá. Isso tá muito nítido, tá? Desde quando o Osmar Stable voltou, os caras querem tirar. A questão é que os jogadores do elenco gostam muito do Fabinho Soldado, tá? Então, aí é meio complicado, né? Se você tirar o cara agora nesse momento, com o apoio dos jogadores. Aí eu não sei o que pode acontecer, tá? E eu já vejo um futuro obscuro no Corinthians de demandar de jogadores. Se você não viu meu último vídeo, eu falei sobre isso nesse segundo canal aqui. Tá? De risco de ter jogadores importantes indo embora.
Então, assim, cara, mantém, Stabile, mantém. E outra, se o Osmar Stabile tirar o Fabinho Soldado, eu tenho quase certeza, já tô aqui prevendo pra vocês, que ele vai colocar um Jurassic estatutário lá. É isso. Vamos falar. Porque tem as costuras políticas, né? Os acordos lá. Então, é um parceiro nosso aqui à frente do futebol, do Corinthians, né? Que precisa de alguém profissional. Mas eles colocam amiguinhos e uma galera lá. Porque sempre foi assim dentro do Corinthians, né? Corinthians, na moral, tem hora que cansa, tá, galera? Mas a previsão é essa, tá? A previsão é essa. Mas ele diz que mantém o Fabinho Soldado por enquanto até esse momento, tá? Bom, seguindo aqui, cogitar até o Paulinho, tá? Tô colocando aí pra vocês, cogitar até o Paulinho lá do Mirassol, que vem fazendo um bom trabalho lá. Ídolo do Corinthians, obviamente. Mas, aparentemente, é só especulação do Paulinho. Até porque Paulinho hoje é um profissional, mas, cara, assumir o futebol do Corinthians nesse momento, eu acho que ainda é muito cedo pra isso, tá? Em relação ao Paulinho. E aí, a gente teve a Pérola também. Olha só, né? Os cara, a notícia da ESPN, tá? E aqui, apesar de ser uma empresa com credibilidade, trazendo notícias e isso, aquilo, pra mim, isso daqui é completamente sem sentido, tá? Mano, na moral, é sem sentido. A ESPN trouxe aqui, ó, que o Talisca, ele tá infeliz lá no Fenerbahçe por conta da saída do... Já tô resumindo aqui pra vocês, pra não enrolar nisso daqui. Por conta da saída do Mourinho, né, o treinador que havia pedido a sua contratação. E ele tem contrato até junho de 2026, só que agora ele tem interesse de retornar ao futebol brasileiro. E o Corinthians é um dos clubes do seu sonho. Só de trazer essa notícia aqui, na moral, pra mim, já é um absurdo o que a ESPN tá trazendo. Bom, mas é trabalho dela, né? Já que o Talisca falou sobre isso, que tem muito interesse de jogar no Corinthians, mas pra mim é um absurdo ter cogitação até do Talisca no Corinthians nesse momento, por conta dos transfer bans que o Corinthians enfrenta e com a dívida com esses jogadores que contratou e não consegue pagar, tá? Então, pra mim, só de cogitar o Talisca no Corinthians, pra mim é um absurdo. A gente precisa se preocupar com tantas outras coisas, a gente precisa batalhar pra colocar Safiel no Corinthians e os caras estão cogitando Talisca nesse momento. O Corinthians não pode escrever ninguém, cara. Ninguém, né? Enfim, eu não sei quando o Corinthians vai resolver a questão dos transfer bans, tá? Pagou agora o do Ranieri, a parcela lá e tal. Tá esperando o Cuiabá agora liberar o transfer ban, né? Dar o ok pra poder haver a liberação do transfer ban referente ao Ranieri que tomou... Foi ontem? Nas últimas horas aí que tomou mais um transfer ban, tá? Então sim, cara, o Corinthians vive uma situação financeira complicadíssima, difícil, e eu digo aqui pra vocês que o Corinthians basicamente quebrou porque é insustentável. Só de dívidas pessoais, comentei até no meu canal principal, num vídeo que saiu lá hoje também, cara, só de dívidas pessoais, cara, 500 milhões de reais, que é dívida com salário, né, de jogadores, encargos, direitos de imagem, né, os tributos, enfim, só 500 milhões, só isso, tá? Cresceu 42%, tá? Com salário de jogadores, enfim. E o Corinthians provavelmente ano que vem vai fazer essa limpa aí, tá? Então eu tenho medo mesmo de quem pode sair do Corinthians, tá? Porque a folha salarial é alta, mas eu tenho medo de haver um desmanche, tá? Dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Galera, enfim, eu vou voltar aqui com mais notícias do Corinthians pra vocês, atualizações na próxima. Se inscrevam aqui nesse canal, nesse segundo canal, e tem o meu canal principal, que eu vou estar fazendo uma collab, né? Que tem aqui no YouTube, que é um canal atrelando ao outro, então quando você aperta aí se inscrever, vai aparecer os dois canais. Então você pode se inscrever lá, que lá eu trago as principais notícias do Corinthians também. E aqui a gente comenta algumas coisas também das notícias e atualizações que estão saindo, beleza? Então eu separo, né, as notícias. Grande abraço, até mais e vai Corinthians!